Sejam muito bem-vindos a essa imersão que vai ser a porta aberta, a porta secreta da estratégia mais simples e rápida para ter um time de sucesso, que é o que sonha todo empreendedor, ter as pessoas certas do seu lado para fazer com que o seu negócio realmente venha a ser o que ele espera, ter as pessoas certas ao lado dele. E hoje a gente trouxe aqui para vocês qual é o caminho mais curto e mais leve para ter um time realmente de sucesso, ter pessoas engajadas com esse negócio e que queiram, de fato, crescer à medida que ajudam esse negócio a se desenvolver cada vez mais. Afinal de contas, depois da pandemia, ficou muito notável o quanto é capaz, né, que uma empresa dependa total e completamente da qualidade da mão de obra que tenha. O que a gente vê é que as empresas que de fato sobreviveram a tudo isso que foi essa pandemia, elas precisaram ter a capacidade de se reinventar. E isso veio do time de talentos que a empresa tem. Assim como o contrário também foi verdade. Tantas empresas que acabaram fechando as portas justamente por não ter um capital humano que tivesse a capacidade de fazer as adaptações necessárias no momento certo para que as empresas se mantivessem de pé. E aí eu quero começar explicando para vocês como é que vai funcionar essa imersão, o risco zero. Inicialmente, a gente vai trabalhar com 3 aulas profundas, que vão ser de terça a quarta-feira, todos os dias, 19 e 29 no Zoom, e vai ter uma duração aproximada de 1 hora, 1 hora e 30 cada aula, e não terá replay. Então, quem estiver aqui com a gente consegue entrar e assistir essas aulas, tirar todas as suas dúvidas aqui com a gente. E também, a quarta, quinta e sexta-feira, às 14h24, teremos outra reunião no Zoom, que vão ser pessoas que vão ser previamente selecionadas para fazer mentorias de recrutamento e seleção. Empresas que estejam aí com dificuldade na área de gestão de pessoas poderão ganhar nessa possibilidade de fazer essa mentoria individual. 3 e-books das aulas. Todos os dias, para quem está no grupo, vai ser disponibilizado o e-book das aulas, contendo resumo de cada aula, que vai ser extremamente essencial como um mapa realmente para as pessoas que estão querendo melhorar a qualidade das suas contratações. E 3 ferramentas que vão ajudar no processo de recrutamento e seleção. Então, para receber essas ferramentas, a gente vai passar um comando aqui no final da aula, que é para você compartilhar nas suas redes que você está aqui, que você está participando dessa imersão, quais são os insights que você está tendo, e você vai receber no seu privado as ferramentas totalmente gratuitas que a gente vai apresentar aqui durante os 3 dias do Risco Zero. E na quinta-feira, a gente vai ter a abertura das inscrições para o programa de implementação CMT. Gente, eu vou só mutar aqui o microfone de vocês. Elizabeth, você consegue mutar o seu microfone que está aberto, por gentileza?
estou com o carro. Prontinho. Então, vamos lá dar continuidade. E na quinta-feira, oficialmente, a gente abre as vagas do CNT para quem tem interesse, né, de participar dessa mentoria e ter o desenho do seu processo de recrutamento e seleção desenhado para a gente. E para quem ainda não me conhece, quem é essa pessoa que vos fala aqui sobre o processo de recrutamento e seleção? Uma área que não é tão explorada hoje, nem na internet, nem em canto nenhum. Hoje a gente vê muitas empresas de recrutamento e seleção, mas pouquíssimas pessoas que estão realmente dispostas a ensinar pequenos e médios empresários e até donos de grandes empresas qual é o caminho mais curto e mais leve para fazer processos de recrutamento e seleção assertivo, né? Então, para quem ainda não me conhece, meu nome é Patrícia Chicarelli, sou administradora de empresa de formação, tenho MBA em Gestão Estratégica de Pessoas. Hoje eu trabalho com mentorias de negócios numa empresa chamada Gente Gestão Consultoria e já fiz mais de 10.000 processos de recrutamento e seleção como consultora e como RH em empresas como Camargo Correia, Ingevix, Andritz Raigo, Kumon, Petrobras e muitas outras empresas de menor porte. Então, por isso, eu me sinto muito segura de estar aqui falando sobre processos de recrutamento e seleção e ensinando esse que é um passo tão importante dentro desse processo de crescimento de negócio. E por que que eu falo isso com muita propriedade? Eu, como consultora, já estou aí atuando nesse segmento de mercado só na consultoria e mentorando negócios há mais de 3 anos. Quando eu saí da posição de RH e comecei a adentrar os negócios e entender que todos os gargalos que as empresas tinham com gestão de pessoas eram pelo processo de recrutamento e seleção que era feito da maneira errada. E por mais que eu, como consultora, tentasse desenvolver a capacidade de alguns colaboradores que já estavam ali naquele negócio, se tornava muito difícil. Então, eu entendi que o processo mais fácil para ter uma empresa com pessoas com essa capacidade de crescimento é, de fato, fazer uma contratação assertiva. Porque quando você contrata da maneira certa, as coisas elas fluem com muito mais rapidez. E eu queria falar para vocês que existe sim um caminho mais curto e mais leve para ter um time de sucesso. A verdade é que, à medida que os negócios vão crescendo, a gente tem essa sede, essa vontade de ter pessoas certas para nos ajudar. E muitas das vezes a gente não ter essa clareza de como é que a gente contrata essas pessoas acaba fazendo com que a gente fique desanimado, porque a gente analisa currículo, que é um processo demorado, faz entrevistas, pede indicações, uma infinidade de coisas, e a sensação que a gente tem é que está no efeito platô. Quando a gente tem essa convicção de que fez a contratação certa, que agora vai fluir, que achou um bom candidato, a pessoa entra ali, passa 2, 3 meses e começa tudo a dar errado, e a gente se vê mais uma vez tendo que fazer processo de recrutamento e seleção, contratar pessoas, ensinar e tudo de novo, e mais uma vez. E hoje a gente vai mostrar para vocês que existe sim um caminho mais curto, um caminho mais leve para ter um time de sucesso, que é o sonho de todo e qualquer empreendedor que está aí lutando para ter um negócio sólido no mercado. E aí muitos empresários, quando me procuram para fazer esse processo de recrutamento e seleção, eles me perguntam: Patrícia, ainda existe bons profissionais? Porque a maioria deles acredita que não existe mais pessoas comprometidas, pessoas capazes de entregar muito mais. E eu estou aqui para dizer para vocês que sim, que existem bons profissionais. Mas o que é bom para a sua empresa pode não ser para uma outra empresa. Assim como o contrário também é verdade. Às vezes, alguém indica um colaborador como sendo muito bom,
Porém, quando ele chega dentro do negócio, a gente não consegue ver os resultados que a gente gostaria de ver. E um outro ponto é, desenvolver habilidade em entrevista é uma boa estratégia, porque eu vejo que as pessoas elas anseiam em fazer entrevistas melhores. As pessoas elas perguntam o que eu devo perguntar, qual é a estratégia que eu devo desenvolver. E sim, fazer entrevista é muito bom para quem quer realmente ter um processo de recrutamento e seleção eficiente e eficaz. Mas a verdade é que só a entrevista é arriscado e complexo demais para alguém que está começando. E o meu objetivo nessa aula hoje é te provar que também não é só isso. Existem muito mais coisas que vão te dar um embasamento muito maior para na hora que você fazer a entrevista com os candidatos, você realmente está preparado. Até porque, dentro desse processo de recrutamento e seleção, a etapa do processo seletivo que a gente mais coloca energia é a entrevista. Eu não sei vocês que estão aqui assistindo essa aula, se quando vocês fazem entrevista de seleção, vocês também têm essa sensação de exaustão. A sensação que eu tenho é que a minha energia ela é toda sugada quando eu termino de fazer entrevistas. Por isso, o ideal é que a gente chegue nessa etapa do processo realmente com pessoas que tenham os requisitos necessários para fazer parte desse time. E aí eu queria falar para você qual é o problema com esses métodos mais comuns, né? O que é um método comum? O empresário ele abre uma vaga, ele tem uma necessidade imediata de contratar alguém, então ele vai lá, ele abre um processo seletivo, ou pede indicação, pega currículo, analisa esse currículo e chama esses candidatos para conversar. O problema é que ele não funciona se você não tiver um funil de seleção, se você não tiver etapas que antecedem essa entrevista de trabalho. Por quê? Mais uma vez, a gente vai bater numa tecla que é extremamente clichê, mas que é muito verdade. A gente contrata pelo currículo e demite pelo comportamento. Então, existem muito mais coisas no processo de recrutamento e seleção que a gente deixa de analisar e que são justamente os fatores pelos quais a gente acaba demitindo os colaboradores, a maioria das vezes, ainda no período de experiência. Então, o grande problema é que ele não funciona se não tiver etapas que eu chamo de funil de seleção. E a entrevista, ela vem depois, ela não tem que ser uma única etapa no processo de recrutamento e seleção. Então, existem muitas outras coisas que antecedem essa entrevista. E o fato da gente desconhecer isso é que faz com que a gente acabe errando. Primeiro, análise da cultura organizacional. A gente precisa ter esse olhar e esse entendimento do que é e de como a gente mapeia. A gente precisa fazer a descrição do cargo, ter clareza do que a gente está buscando num candidato. A gente precisa analisar o conhecimento do candidato. A gente precisa analisar as habilidades do candidato. E, principalmente, acima de tudo e qualquer coisa, a gente precisa conhecer o perfil comportamental desse candidato. Porque a entrevista ela vem para chancelar aquilo que a gente já investigou antes. E nesse momento, talvez você deva estar pensando, Patrícia, eu sou empresário, eu faço financeiro, eu faço compra, eu atendo cliente. Como é que eu vou fazer tudo isso antes de fazer uma entrevista se eu estou com urgência? E eu só te peço, fica até o final, que você não vai se arrepender, porque eu estou aqui para te entregar um método barato, rápido e prático para fazer isso. E eu tenho certeza que a tua assertividade na hora de contratar, ela vai aumentar em pelo menos 80%. E aí, por que os empresários eles começam pela ponta errada do processo de recrutamento e seleção? Primeiro item é que falta conhecimento de outras possibilidades. A grande maioria dos empresários não se preparam para fazer esse processo de recrutamento e seleção. E a verdade é que a maioria nem dá a importância que esse processo deveria. E o que acontece? Como eles sabem que precisa analisar o currículo e fazer a entrevista,
eles acabam focando exatamente naquilo que eles sabem que se faz necessário. E o outro ponto extremamente importante é que, aparentemente, guardem essa frase, aparentemente é muito mais rápido e prático fazer só análise de currículo e a entrevista, mas a real é que acaba se perdendo muito mais tempo, principalmente, gente, dinheiro, porque raramente o empresário sabe de fato quanto é que custa um processo de recrutamento e seleção mal feito. E eu estou falando de caixa, de dinheiro mesmo, tá? Porque tem perdas que a gente não consegue nem mensurar inicialmente. E qual é a consequência disso? Quando ele não sabe como fazer essas etapas, o que acaba acontecendo com esse empresário? Empresário que passam meses e anos batendo cabeça, tentando achar alguém através de recomendação de pessoas de confiança para encontrar o candidato ideal para sua empresa. Ele fica lá pedindo indicação de um e de outro, que indica primo, alguém que já passou pela empresa, algum conhecido, e geralmente não dá certo. Ele tenta desenvolver talentos internos, fornecendo treinamento e oportunidade de crescimento. Ele já contratou errado. A pessoa está ali, ela não dá resultado, só que ele, para não mandar essa pessoa embora, ele fica ali, ó, insistindo, às vezes paga treinamento, vai explicar, ensinar como é que é, oferece oportunidade de crescimento e a pessoa, ela não desenvolve. Tentando achar algum profissional talentoso em outra empresa. Quem nunca estava ali recebendo um atendimento numa determinada loja ou conheceu alguém, né, de maneira informal e pergunta: "Você não quer ir trabalhar comigo?" Porque achou que aquele profissional, ele é talentoso, ele tem uma habilidade com atendimento, então, dentro do RH a gente fala isso que é assediar e começa a haver uma oportunidade em pessoas que estão em outros ambientes. E também tenta melhorar o desempenho do funcionário já contratando, considerando a possibilidade de oferecer um aumento salarial como incentivo. Então, ele chega lá, a pessoa não está lá naquela moleza, não entrega, não atende direito, fala assim: "Ô, fulano, vem cá, vamos conversar, eu esperava mais de você, se esforça que eu te dou um bônus, eu aumento teu salário", mas também isso acaba não tendo resultado. Como a grande maioria dos empresários fazem os seus processos seletivos, né? Como é que a grande maioria tende a fazer os processos seletivos hoje? Eles vão lá, divulgam uma vaga de emprego falando do cargo que a pessoa vai exercer, qual vai ser o salário, qual vai ser o horário que ele vai trabalhar e o básico do que a pessoa vai fazer. Coloca lá assistente administrativo, contas a pagar, contas a receber. E aí o que acontece? Ele começa a receber o currículo pelo WhatsApp, ele divulga a vaga no Facebook, no Instagram, coloca nos grupos, vai divulgando de maneira aleatória. E muitas das vezes ele nem para fazer a vaga dele. Ele vai lá na internet, copia e cola, fez um card, ou então escreve um texto e sai divulgando. Aí ele pega, ele olha esse currículo e determina quem fica e quem segue com base realmente na experiência que aquele candidato já teve e nas formações. Então, ele pega aquele currículo, ele lê. Já teve uma experiência como administrativo, vou entrevistar. Está fazendo administração, vou entrevistar. Então, ele vai separando esses currículos. Ele, sem nenhum outro tipo de análise, ele só olha esse currículo e diz que ele vai entrevistar, sem uma estratégia, ele não tem estratégia nenhuma, vai fazendo de maneira aleatória, sem entender o que é o mínimo viável para aquela vaga, o que é que ele não pode deixar de considerar, e ele acaba fazendo uma base gigante de aprovados, principalmente se for uma vaga operacional, porque as vagas táticas e estratégicas, elas já têm uma quantidade menor de candidatos. Hoje, aqui, por exemplo, uma vaga, e eu geralmente faço processo seletivo para uma cidade com uma quantidade menor de habitantes, mas vagas operacionais, até assistente, auxiliar, é em torno de 200 candidaturas. Então, imagina aí o volume de currículos
que provavelmente você não recebe para vagas mais operacionais. Então, você fica com uma base gigante de pessoas para analisar e verificar um por um se as pessoas têm os quesitos que você precisa ou não para contratar para a sua empresa. Tenho certeza que nesse momento já tem gente se identificando, falando exatamente assim que eu faço o processo seletivo aqui. Entrevistando dezenas de candidatos de maneira aleatória. Tira aí 2, 3 dias e conversa com todo mundo, sem estratégia, à mercê de uma coisa que a gente chama viés inconsciente, que é quando a gente sente que a gente tem mais afinidade com um candidato do que com o outro, e perdendo muito tempo e dinheiro. Por que eu falo dinheiro? Porque quando o empresário ele para de estar ali na estratégia do seu negócio, atendendo um cliente, vendendo, buscando um fornecedor, enfim, ele está deixando de ganhar dinheiro. Então, quando esse empresário para fazer entrevistas e entrevistas sem nenhuma estratégia, ele perde tempo e dinheiro. E não é pouco, não. Para você ter noção desse valor, é só pegar quanto é o teu Prolabore hoje, dividir por 220, né, que tende a ser o valor da tua hora, e multiplicar pelas horas que você faz entrevista, que você vai ter uma noção de quanto isso custa para você. Mas no final dessa aula eu vou ter uma surpresinha e eu vou dar mastigado para vocês como é que vocês podem calcular isso aí. Mas vamos olhar isso de maneira mais aprofundada. O negócio ainda vai ficar pior, gente. Qual é o problema do processo seletivo só em 2 etapas? Porque existem grandes problemas quando a gente faz só em 2 etapas. Muitos requisitos para serem avaliados em 2 etapas. A gente divide em 3 pilares o que precisa ser avaliado no candidato: conhecimentos, habilidades e atitudes. Como é que eu tento mapear comportamentos de um candidato só durante uma entrevista? Como é que eu avalio se tecnicamente a pessoa conhece ou não um processo que ela vai executar dentro dessa empresa? Então, são muitas coisas que precisam ser avaliadas. E aí ainda tem um grande problema, que as pessoas elas tendem a ficar nervosas no momento em que estão sendo avaliadas. Então, a gente também pode perder a oportunidade de contratar bons candidatos por não terem um desempenho que deveriam ter, já que é só uma única vez que a gente acaba tendo contato com ele. Então, isso é uma das piores situações que tem quando a gente faz um processo seletivo só em 2 etapas. E para conseguir fazer um processo seletivo com análise de currículo, para ser assertivo, você precisaria ter duas características extremamente importantes. Eu hoje, depois de 12 anos fazendo processo de recrutamento e seleção, mais de 10.000 processos seletivos nesses 12 anos de carreira como CLT e 3 anos de consultora, hoje eu consigo fazer isso para as empresas que eu já trabalho há muito tempo. Por quê? Primeiro, porque eu conheço profundamente a cultura do negócio dela e todos os requisitos essenciais para a função. Então, para que você conseguisse avaliar um candidato em 2 etapas, você precisaria ter essa habilidade, conhecer muito bem a cultura desse negócio e todos os requisitos essenciais para essa função. E a segunda característica é ter a expertise para avaliar o perfil do candidato, abrangendo conhecimento, habilidade e atitude só em 2 etapas, olhando para o currículo e entrevistando esse candidato. E aí a gente vai para algumas questões que são essenciais, né? Verificar se o candidato demonstra um bom entendimento das suas próprias habilidades e limitações e objetivos de carreira, avaliar se o candidato lida com a diversidade e desafio, verificar se o candidato se alinha com a cultura da empresa, observar a capacidade do candidato de se comunicar, verificar se o candidato possui qualificações, avaliar habilidades comportamentais, nível de interesse e motivação, capacidade do candidato de se adaptar à mudança. Então, é muita coisa para fazer só em 2 etapas. Torna-se, assim, praticamente impossível. E a verdade
A verdade é que os candidatos estão cada vez mais preparados para fingirem ser o que nós procuramos ser. Assim como hoje a gente tem as informações na palma da mão, existem cursos e mais cursos ensinando as pessoas a colocarem verdadeiras máscaras para participarem do processo seletivo. Há, inclusive, quem venda cursos justamente para olhar para uma vaga e se tornar o candidato perfeito para aquela vaga. E aí, o que a gente tem? Muitos candidatos, eles têm essa habilidade em esconder suas verdadeiras personalidades e comportamento durante a entrevista. E ele vem e se apresenta de forma positiva e totalmente adaptado à vaga. Então, a gente contrata achando que está achando a pessoa ideal. A entrevista ela é um evento curto e o tempo dela é limitado, então ela acaba não permitindo uma avaliação completa do comportamento do candidato em situações reais de trabalho. Um outro fator extremamente importante é frisar que o candidato ele pode agir de forma diferente sob pressão. E aí, durante a entrevista, ele pode não representar de fato qual é o comportamento dele habitual no dia a dia. E isso vai acabar fazendo com que a gente cometa um erro na hora de contratar ou de dispensar essa pessoa. Os candidatos eles podem fornecer referências que são seletivamente escolhidas para apresentá-lo de maneira favorável, ocultando realmente problemas no passado. Então, hoje, tudo isso são riscos que a gente corre na hora de elaborar um processo seletivo. E aí, qual é o problema da contratação errada, né? Quais são as consequências que a gente acaba tendo? Então, a gente tem dois viés. Quando a gente contrata pessoas sem experiência, a gente acaba investindo em treinamento, que, mais uma vez, tempo e dinheiro, né? O tempo para começar a entregar resultado. Quando a gente contrata pessoas sem experiência, essas pessoas elas levam um tempo realmente até entender como tudo isso funciona, aprender e vir performar dentro desse negócio. E acaba impactando nas entregas da equipe, porque quando chega alguém que não tem experiência, todo mundo, de alguma maneira para seu processo para ajudar esse candidato. E ele também precisa de um acompanhamento mais direto. Então, todos esses critérios aqui, se a gente for olhar, ele acaba gerando um impacto financeiro para a empresa. Quando a gente contrata errado alguém que tem experiência, a gente acaba investindo muito alto em salário, porque geralmente as pessoas, quanto mais experiência têm, mais alto é o valor do salário. São pessoas que tendem a demorar na adaptação da cultura da empresa, pessoa que demora a desconstruir os processos que ele fazia numa outra empresa e se adaptar na forma como a gente executa na nossa. E, muitas das vezes, acaba tendo um problema de engajamento com o time, porque fica o tempo inteiro comparando o local atual com o que ele trabalhava no passado. E aí, para ambas as situações, para que funcione realmente na hora de contratar, o que é preciso? Que os colaboradores, os candidatos que estão ali se propondo a participar desse processo seletivo tenham valores congruentes com quem já está na empresa e com o negócio, um propósito de carreira alinhado com o futuro da empresa, competências necessárias para as funções diárias, para as atividades que vão ser executadas, características semelhantes ao time que a gente já tem, se esse time tem talento, né? Então, a gente precisa de uma pessoa que venha para somar e não para gerar atrito com quem já está lá. Alinhamento das características de trabalho com o gestor direto. Essa pessoa ela precisa ter um comportamento que também seja alinhado com você, que é o empresário proprietário dessa empresa, tá? E a habilidade de aprendizado e adaptação. Ou seja, muitos critérios para avaliar em poucas etapas, conhecimentos, habilidades e atitudes, e riscos altos de erro. Por quê?
porque pode trazer problemas internos com o time, demorar na entrega do seu produto ou do seu serviço, pode trazer queda nas vendas, pode também gerar clientes insatisfeitos e negócios parados, porque a gente sabe que quando uma empresa é pequena e a gente, como gestor, fica na frente dessas contratações, isso acaba se tornando prioridade zero e a gente acaba parando de movimentar um negócio sempre em busca da pessoa certa para ajudar a gente. Ou seja, contratar dessa maneira é o caminho mais certo para levar o seu negócio para a falência. Então, é um risco que a gente corre quando a gente faz contratações erradas. Recentemente, eu sou mentora de negócios e eu sempre converso muito com empresários. E o que eu percebo é que quanto menor o negócio, maior é a dificuldade realmente de ter as pessoas certas. E a dona de uma clínica chegou para mim e falou: Patrícia, eu não sei mais o que eu faço. Eu estou pensando ou mudar de ramo ou de parar com o projeto de expansão que eu estava, porque eu simplesmente não consigo encontrar ninguém para me ajudar na recepção da clínica. Ou seja, ninguém que ela encontrava era boa o suficiente para fazer os atendimentos e venda para os clientes. Então, é uma realidade. Se você não consegue encontrar as pessoas certas, principalmente quando esse time ainda é pequeno, pessoas que têm esse comprometimento, que entregue como você, tem negócios que acabam indo para falência. Por quê? O turnover é muito alto, é muito caro contratar. Gente, é muito caro contratar. Eu vou mostrar isso aqui para vocês. E se você não tem um volume bom de caixa e você fica o tempo inteiro contratando e desligando o colaborador, vai embora muito recurso teu. E vai chegar uma hora que você não consegue mais caminhar. Ou você para esse crescimento desse negócio, ou de fato você vai precisar ir para um outro tipo de negócio que você não tenha colaboradores junto com você. E qual é o caminho correto para ter um time de sucesso? A gente já entendeu aqui qual é o caminho para dar errado. E eu quero abrir aqui para vocês qual é o caminho correto para ter um time de sucesso. Primeiro, conheça o seu negócio. Antes de iniciar qualquer processo de recrutamento, é crucial que você compreenda profundamente o seu negócio. Entenda as necessidades atuais e futuras da sua empresa. Muitas das vezes, a gente não tem esse olhar para o futuro desse negócio e, na hora de contratar, a gente só olha o hoje. E a gente precisa, sim, olhar o futuro desse negócio para a gente também buscar os interesses futuros desses candidatos e ver se tem congruência entre um e outro. Saiba os impactos financeiros de um recrutamento e seleção. Você precisa avaliar o impacto financeiro do processo de recrutamento e seleção e considerar também custos indiretos e o impacto da contratação inadequada, que pode levar a demissões futuras. Enquanto a gente não se conscientizar do quão importante é o processo de recrutamento e seleção, a gente não vai parar para dar a devida atenção, porque a gente acha que é perder tempo, quando na realidade a gente está ganhando tempo para ter realmente um futuro brilhante, porque a gente tem as pessoas certas apoiando esse negócio. Saiba o que você procura no candidato. Eu sempre gosto de fazer uma analogia de fazer um processo de seleção com ir no mercado fazer uma compra. Se você vai no mercado sem uma lista clara do que você está indo comprar, muito provavelmente quando você chega em casa tem itens a mais e tem itens que seriam necessários que você não levou. Por quê? Porque você não teve um direcionamento do que você deveria procurar. A mesma coisa é quando você vai para um processo de recrutamento e seleção sem ter a clareza do que exatamente aquele candidato vai executar e de tudo aquilo que precisa ser avaliado nesse candidato. Então, defina claramente os critérios de seleção para a vaga em questão. Isso deve estar alinhado também com a cultura dessa empresa e o futuro dessa empresa.
E o quarto, e não menos importante, entenda o que é inegociável para a sua empresa. Identifique quais são as qualidades ou requisitos que são absolutamente essenciais para essa vaga. Tenha em mente que, embora seja importante buscar candidatos com perfil ideal, também é importante ser flexível. Existem coisas que dá para flexibilizar, são aspectos menos críticos e outras não. Então, a gente precisa ter essa clareza. Se isso ficou muito confuso para você, imagine que é uma vaga técnica e existe um determinado curso que não dá para abrir mão. Porém, existem coisas que são flexíveis e a gente tem que ter clareza, até porque aqui a gente precisa ranquear para a gente entender quem tem mais afinidade com essa vaga e quem não tem. Quando a gente pula essas etapas, a gente entra num efeito platô. A sensação que a gente tem é que o nosso negócio ele nunca chega onde a gente queria que tivesse. A gente está lá há muito tempo trabalhando, se esforçando, dando o nosso melhor todos os dias, mas a gente não consegue passar para um próximo nível. Por quê? Porque a gente, como proprietário desse negócio, deveria estar em um outro lugar, analisando a estratégia desse negócio, mas a gente ainda está perdendo tempo tentando achar uma pessoa que vai fazer a limpeza como a gente gostaria, ou alguém que vai atender no balcão como a gente gostaria. E enquanto a gente não encontra essa pessoa, a gente também fica perdido e sobrecarregado. Por quê? Porque a gente está lá tentando ter jogo de cintura entre a estratégia e o operacional, porque não dá para parar um negócio porque você não achou a pessoa. Então, a gente fica ali, né, correndo de um lado para o outro. A gente também fica com uma sensação que os nossos esforços parecem que são em vão. A gente se cansa e não consegue sair do lugar. Parece que por mais que a gente faça, o resultado, ele não vem. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. Você está no melhor lugar para se estar. Porque existem novas possibilidades. Existem novas possibilidades. E eu vou falar para vocês que eu precisei perder o emprego dos meus sonhos, porque eu sempre gostei da área de recursos humanos. E tinha uma determinada empresa que era o sonho da minha vida trabalhar nela. E eu lutei muito para chegar nessa empresa. Só que quando eu cheguei lá para fazer processo de recrutamento e seleção, começando a minha carreira como RH, eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje. E eu acabava fazendo o processo de recrutamento e seleção da maneira antiga, análise de currículo e entrevista. E às vezes eu contratava pessoas muito boas para esse negócio, muito. E eu achava que eu tinha, nossa, bingo, fiz a contratação. E dava 2, 3 meses, a pessoa começa a dar problemas internos. Então, eu entendi que ter experiência na função não é sinal de sucesso. Às vezes a pessoa tem 10, 15, 20 anos fazendo aquilo, mas na empresa que a gente está contratando, ela não vai dar certo. Eu precisei perder esse emprego para entender que ser um profissional de excelência é relativo. Às vezes ele é um profissional de excelência para uma empresa, mas não vai ser para outra. E para entender que cada empresa ela é única, então não dá para usar os mesmos critérios. O que é bom para uma pode não ser bom para a outra. Um outro fator que eu aprendi foi que existem comportamentos que são mais importantes do que ter experiência. Às vezes você pega uma pessoa com anos de experiência que tem comportamentos que vão fazer com que ela não permaneça na empresa. Então, o comportamento pode levar ela a aprender habilidades novas, assim como esse comportamento também pode fazer com que ela não permaneça na empresa. Um outro fator que eu quero que esse vocês guardem. É melhor perder tempo, ou melhor, demorar para contratar, do que ter que fazer um processo seletivo várias vezes. Então, contrate devagar. E, por último, e não menos importante, uma contratação ruim pode falir um negócio. No ano de 2019, eu precisei fazer duas contratações e eu acabei sendo movida pela emoção. E aí já era para mim, na minha empresa. E
deu muito ruim. Eu precisei retroceder muito para reverter essas contratações. Então, tome muito cuidado, porque uma contratação ruim, ela pode vir a falir o seu negócio. Isso é muito sério. Eu vi isso acontecendo em empresas que eu nem imaginava. E o que a gente precisa entender para que isso não aconteça? Você precisa ter um método para analisar a empresa. Você precisa também ter um método para analisar o conhecimento técnico desse candidato. Você também precisa ter um método de analisar o perfil comportamental dos candidatos. E qual é a minha proposta aqui para você na imersão Risco Zero? Nesses 3 dias, você vai conhecer as estratégias que são mais adequadas para o seu negócio. Você vai descobrir como estruturar um processo seletivo eficaz. E eu também vou te mostrar como você vai atrair os candidatos certos para o seu processo seletivo e entender como fazer um processo rápido e sem enrolação. Porque vocês já perceberam que comigo as coisas são direto ao ponto. Porque eu, como empresária, você, como empresária, não temos tempo a perder. A gente quer sempre os melhores resultados em tempo mais hábil possível. Inclusive, gente, se eu estiver falando rápido demais, vocês podem me chamar. Eu estou aqui com o chat aberto para me desacelerar, porque eu sou acelerada mesmo, tá? Então, vocês me avisem que comigo é assim, é papum, tá? E aí, o importante agora, preparem um caderno, separem esse momento de agora, e por último, e não menos importante, eu vou entregar muita coisa para vocês a partir de agora. Primeiro, compreensão do negócio. Vou trazer para vocês o método que eu utilizo hoje para fazer o processo de recrutamento e seleção, que é o método chave. O método chave foi o caminho mais curto e mais leve que eu encontrei para fazer o processo de recrutamento e seleção. E eu vou compartilhar ele aqui com vocês hoje. Então, o C do método chave é compreensão do negócio. É a primeira etapa, é a primeira coisa que você precisa fazer. Por que ter compreensão desse negócio é extremamente importante? A compreensão do negócio, ele permite que você alinhe os candidatos à necessidade específica da empresa. E aí a gente vai bater numa tecla chamada cultura organizacional e estratégica, porque ela vai te ajudar a garantir escolhas mais acertadas e contribuições eficazes para o sucesso organizacional. Eu vou trazer aqui um exemplo muito prático para vocês. Quando a gente fala de cultura de negócio, geralmente essa cultura ela é embasada por 3 pilares: missão, visão e valores, que muita gente acha que é só uma plaquinha bonita pendurada na parede, e não é. Essas diretrizes estratégicas, elas são a razão de existir desse negócio, elas são para onde esse negócio está indo e tudo aquilo que é inegociável para essa empresa. Então, você vai analisar. E aí, eu gosto muito de fazer analogias, porque eu acredito que elas trazem a clareza que a gente precisa para que a gente tenha clareza, né? Comigo não tem mimimi, não tem termo técnico, aqui tem entrega. Então, imagina, por exemplo, imagina que você é dono de um bar. Você é dono de um bar e você abre um processo seletivo. Então, o que é cultura de um negócio de um bar? Cultura de um negócio de um bar é entretenimento, é boemia, é bebida, é diversão. Então, tudo isso faz parte da cultura desse negócio. Imagina aí que você abre uma vaga de processo seletivo para esse bar. E dentre essas pessoas que estão lá, você encontra um garçom. Imagina que é uma vaga de garçom. Tem um cara que ele é garçom há mais de 10 anos, né? Ele já atuou como garçom, como barman, ele entende muito desse universo, tem muita experiência. Porém, essa pessoa é um recém-convertido cristão.
Então, os valores que essa pessoa tem atualmente estão incongruentes com o teu negócio. Então, obviamente que se aquela pessoa naquele momento está no momento de desespero, precisando trabalhar, ele vai se submeter a essa vaga. E aí, o que que vai... Olha como isso é importante, porque o que que vai acontecer? Essa pessoa, você vai fazer o processo seletivo com ela, você vai contratar, você vai treinar. Por quê? Porque você não tem conhecimento e você está analisando só o currículo e você não olhou para o teu negócio e para o futuro, tá? Aí você vai perder tempo contratando, treinando, aí você vai lá, paga exame admissional, paga uniforme para essa pessoa, paga treinamento, fora o tempo que você passou fazendo entrevista, olhando o currículo, e simplesmente em menos de 90 dias essa pessoa sai. Sabe por quê? Porque pelos valores ela não vai permanecer, ela está lá por uma necessidade momentânea. Só que como você não olhou inicialmente a cultura desse negócio, essa pessoa não permaneceu. Um outro processo seletivo extremamente interessante que eu fiz e que eu acho importante, recentemente uma empresa da área de suplementos me procurou. E essa pessoa queria que a gente fizesse a contratação de um profissional para ela. E eu puxei a questão da cultura, ela falou, por que isso é importante? Pode ser qualquer pessoa. Eu falei, não faz sentido. Como é que uma pessoa vai estar ali vendendo produtos de suplementação, vendendo saúde, se é uma pessoa que não acredita, que não tem esses valores? Então, muito obviamente, é uma pessoa que ela não vai ter congruência. Então, quando a gente olha para dentro desse negócio, quando a gente compreende esse negócio, a gente começa a olhar os mínimos detalhes desse candidato e entender se ele vai dar match ou não com essa empresa. Por isso, o primeiro passo do nosso método é compreender esse negócio. Quando a gente fala também de momento futuro, né, para onde, e aí a gente está falando de visão, para onde essa empresa está indo. A gente também, sim, faz muito sentido. A gente precisa também compreender o que eu tenho para oferecer futuramente para esse candidato. Imagina, por exemplo, que essa empresa fitness aí, ela é uma empresa que ela veio e ela não tem interesse de crescimento, ela quer permanecer sempre ali, é só uma renda extra para o proprietário, ela não tem ambições de crescimento. Não é congruente que eu busque alguém que está falando assim, então, eu quero crescer, eu quero construir carreira, eu quero ser gestor. Aí eu falo, opa, não bate, porque eu não tenho isso para oferecer para esse candidato. Então, o que que vai acontecer? Esse candidato ele vai vir para dentro desse negócio, vai participar do processo seletivo, mas com 6 meses ele vai perceber que eu não posso oferecer para ele aquilo que ele busca. E aí ele vai começar a desmotivar. E todo o investimento que eu fiz em processo de recrutamento e seleção, em processo de treinamento, uniforme, tudo aquilo, eu vou perder em questão de tempo. Então, por isso, é extremamente importante que a gente, em primeiro lugar, compreenda esse negócio para que a gente tome decisões mais acertadas. O segundo ponto da minha metodologia de trabalho, só vim aqui para compartilhar aqui com vocês. Eu vou tudo aqui, gente. É bom que a gente até toma uma água aqui para hidratar, porque a pessoa nem fala, né? Vamos lá. Segundo, H de habilidade da vaga. O que é a habilidade da vaga? É o ato de identificar candidatos com um conjunto de competências adequado para desempenhar a função com eficiência e contribuir para o sucesso da empresa. O que é que se faz necessário que uma pessoa tenha para sentar nessa cadeira e ocupar essa posição? Né? O que é que precisa ter? O que essa pessoa vai desempenhar?
Muitas das vezes a gente não faz essa análise, e essa análise acaba impactando na forma como a gente vai conduzir esse processo seletivo. Então, eu preciso analisar minuciosamente quais são todas as atividades que serão desempenhadas, que muitas das vezes a gente passa batido. E, nesse caso, se faz realmente necessário ir ali, sentar e olhar. O que essa pessoa faz de manhã, o que ela faz de tarde, o que ela faz de noite, né? Durante todo a permanência dela nesse negócio, o que ela faz na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e sábado, se for o caso. Então, comece a mapear, porque aí você vai ter um desenho claro de tudo que vai ser feito para passar para o passo seguinte, que é como você vai avaliar esses candidatos. Porque quando eu entendo o que essa pessoa precisa fazer, eu também sei quais são os comportamentos que ela precisa ter, as habilidades e os conhecimentos. E aí eu entendo tudo que eu preciso avaliar e detectar nesse candidato. Por exemplo, imagina aí que é uma vaga administrativa e essa pessoa vai mexer com cálculo, com planilhas, com números. Então, eu não só trago a informação técnica que ela precisa ter, mas eu também começo a perceber quais são os comportamentos que se faz necessário. Porque, por exemplo, quando eu falo de cálculos, obviamente, uma pessoa que fala muito, que é muito acelerada, que não é atenta aos detalhes, tende a entregar um trabalho errado. Esse trabalho é um trabalho que pede uma pessoa de comportamento mais cauteloso. Assim como também, se é uma vaga de vendas, por exemplo, eu preciso de uma pessoa que se comunique bem. E se eu tenho um candidato que ele é introspectivo, e aí eu estou falando de comportamento, há uma grande possibilidade desse candidato não vender como eu gostaria. Então, vocês percebem aqui a importância da gente olhar a habilidade da vaga para a gente desenhar como é que a gente vai avaliar esse candidato? E aí a gente passa para o V da chave, que é visão de processo. Você desenhar um projeto de como você vai avaliar esse candidato. Lembra que a gente falou que o maior erro que a gente comete é ficar por horas fazendo entrevista, só fazer essas duas etapas do processo? Quando eu entendo tudo aquilo que eu preciso avaliar nesse candidato, eu monto um pequeno projeto. Pati, isso dá trabalho. Sim, dá trabalho, mas você vai ter um trabalho uma única vez, você vai ter um processo muito bem desenhado que você vai poder executar por ano. Eu tenho processos aqui de recrutamento e seleção de vagas que eu estou trabalhando com o mesmo processo há 3 anos. E eu já fiz inúmeros processos seletivos com o mesmo método. Por exemplo, call center, por exemplo, auxiliar administrativo, por exemplo, eletricista. Então, são coisas que você para uma única vez e depois você só replica. Então, é muito, muito fácil, principalmente para empresas que têm poucas vagas. Então, é melhor a gente perder tempo na hora de montar um projeto para contratar do que sempre ficar perdendo tempo fazendo entrevista, treinamento e desligamento de colaborador. Então, nesse caso, não é perder, mas sim ganhar tempo de maneira inteligente. E o E de escolhas estratégicas. Quando você faz a habilidade da vaga, você desenha como você, o que você precisa avaliar no candidato, e você tem o projeto, você consegue fazer um ranking que te proporciona uma escolha estratégica das pessoas. Então, você já mapeou o que é extremamente essencial, você consegue realmente ver quem é o candidato que tem mais pontos positivos dentro desse processo que a gente chama de match, né? Qual é o que se conecta mais com tudo isso? E aí a gente vem para estratégia. 4 estratégias que o empresário de sucesso usa em seus processos seletivos. Essas aqui, tá? É possível ter um time que ajuda seu negócio a crescer. É possível, tem como, é totalmente possível.
Eu sei que tem muitos empresários que estão desacreditados, que não tem mais pessoas, né? As pessoas estão descomprometidas, ninguém quer mais nada. Gente, tem. Todos os dias a gente encontra boas pessoas que a gente fica assim, de onde surgiu, né? Essa pessoa é o último dos moicanos. É possível ter uma equipe apaixonada pela sua empresa? Sim. Pessoas que acreditam no seu modelo de negócio, que têm os mesmos valores que você, né? Que vai compartilhar, que está ali, que vai dar as mãos e que vai fazer como se fosse você. E aí, sabe por que eu falo isso? Porque eu, quando fui CLT, eu fui essa pessoa. Se você foi CLT e hoje está empresário, você também foi essa pessoa. Então, assim como eu, como você, como eu vejo vários e vários colaboradores hoje, que as empresas me contratam para fazer esse processo de seleção, passam anos e anos e anos na empresa e contribuem de maneira significativa, existem muita gente. Hoje, com esse processo que eu estou mostrando para vocês aqui, que eu faço, o meu índice de assertividade é de mais de 95%. Por quê? Porque hoje a gente gestão, ela entrega um processo seletivo que funciona da seguinte maneira: eles me pagam um valor para ir para o mercado buscar esse candidato, eu levo candidatos dentro do perfil que eles buscam e eles selecionam no final. Só que se esses candidatos eles não performarem e não ficarem lá num prazo de pelo menos 30 dias, eu preciso refazer esse processo sem nenhum custo adicional. Então, tudo depende de eu acertar ou não. E hoje tem muito mais de 2 anos que eu não faço um processo de, não refaço um processo de recrutamento e seleção, ou seja, que eu não perco dinheiro, justamente porque quando a gente faz o passo a passo da maneira correta, a gente acha as pessoas certas. Ainda tem muita gente boa buscando emprego. Então, sim, é possível vender ainda mais todos os dias. Sim, se você montar um bom time de vendas, altamente treinado, pessoas orientadas para resultado, você vai vender mais. Se você achar as pessoas certas, você vai vender mais. É possível crescer sem gastar rios de dinheiro com rescisão? Sim, tendo o processo seletivo certo, sem perder tempo e dinheiro. Você consegue crescer sem ter que ficar demitindo até achar a pessoa certa. É possível ter equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal. Isso é o que a maioria dos empresários não entende. Sim, quando você tem um time comprometido com o resultado, você não precisa estar em cima para se certificar que as coisas estão acontecendo, porque as pessoas elas estão fazendo não só por você e pelo salário no final do mês, mas pelas suas realizações pessoais também. Então, independente de você estar lá ou não, as coisas estão acontecendo. É possível ter o sucesso que você sempre sonhou, expandir esse negócio, crescendo mais, parando de apagar incêndio todo dia e ficando na estratégia do teu negócio? Sim, crescer mais e mais, porque você não vai estar sozinho. Quando você tem as pessoas certas cuidando do outro lado, isso se torna muito mais fácil. Mas o que a gente precisa fazer é um combinado, eu e você. Primeiro, antes você não conhecia os pontos de um recrutamento de seleção, mas hoje você começou a conhecer porque eu comecei a te mostrar. Não tenho tempo. Eu já te mostrei que o caminho pode ser mais rápido para deixar de perder dinheiro. Eu acabei de te mostrar isso aqui. Não tenho dinheiro. Já te mostramos um caminho para você deixar de perder dinheiro. Então, não tem mais desculpas, sem mimimi e sem desculpa. E aí eu queria convidar vocês para um ritual simbólico. Eu tenho 2 presentes para vocês aqui hoje, 2 presentes maravilhosos. Presente número 1, lembra que eu falei para vocês que todo o processo de recrutamento e seleção, ele tem um custo muito maior do que você imagina? Eu criei uma planilha onde você preenche somente com os números. Então, você entra aqui e você só coloca aqui, ó, essas informações. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Você vem aqui e faz o preenchimento daqui, essa coluna cinza dos números, e você vai saber exatamente
quanto você está pagando no teu processo de recrutamento e seleção. Esse é o meu presente número 1. Presente número 2. Todo esse e-book aqui com o que eu te mostrei na aula de hoje. Quero entregar para vocês. E hoje, o que a gente viu? Hoje você descobriu o que não fazer em um processo seletivo. Você conheceu as melhores estratégias para planejar um processo seletivo eficaz. Você também viu que é possível encontrar bons candidatos para o seu negócio. Para executar essas estratégias, será necessário compreender o negócio, conhecer o perfil do candidato, entender a vaga e elaborar um projeto de seleção. E amanhã nós vamos estruturar o perfil do profissional ideal para a sua empresa. E a gente vai definir como é que a gente encontra esse candidato. Presente número 1, ferramenta de cálculo do valor do processo seletivo. O que você vai precisar fazer? Você vai tirar um print agora dessa aula, desse momento. Você vai postar nos seus stories e vai nos marcar. Todo mundo que postar e nos marcar, a gente vai entrar em contato e a gente vai enviar para você essa planilha para você não se perder mais e saber exatamente quanto é que sai do seu bolso toda vez que você faz um processo de recrutamento e seleção. Presente número 2, o e-book da apresentação dessa aula. Ele vai ser enviado para todos os participantes do grupo oficial da imersão. Então, quem está lá vai receber. E eu tenho uma boa e uma má notícia para você. A má notícia é que de nada adianta saber essas estratégias se você não tem o perfil do profissional ideal, que precisa ter o conhecimento, a habilidade, a atitude. É extremamente importante você entender isso para você ir para o mercado e saber exatamente o que você está buscando. Igual a listinha de compra que eu falei que a gente precisa fazer antes de ir no supermercado. E a boa notícia é que é justamente esse o tema da aula de amanhã. Então, amanhã eu te espero às 19h29, né? Para a gente montar o perfil do profissional ideal, que vai ser o verdadeiro mapa que vai te direcionar nesse tesouro. Eu queria saber se da aula de hoje alguém tem alguma pergunta. Eu vou abrir aqui para olhar aqui se alguém perguntou alguma coisa. E caso alguém tenha interesse da gente olhar o processo de recrutamento e seleção, entre em contato com a gente, tá? Lá pelo WhatsApp, que a gente vai conversar. Não, nenhuma pergunta. Galerinha, então, deixa eu. Se você conhece mais algum outro gestor de empresa que está com dificuldade de contratar, chama para essa aula amanhã. Amanhã a gente vai começar a desenhar o perfil do profissional ideal. Eu tenho certeza que esse conteúdo vai te ajudar muito a parar de perder dinheiro com profissionais descomprometidos e realmente construir um time de alta performance que vai ajudar a levar o seu negócio para um próximo nível. Afinal de contas, todo empreendedor sonha em ver esse negócio crescendo, contratando pessoas, ajudando pessoas a crescerem e a se desenvolver. Que é isso que a gente faz à medida que a gente tem um negócio que vai crescendo e que a gente consegue agregar mais pessoas. Então, até amanhã no Risco Zero. Segundo dia de imersão, eu te espero aqui às 19h29, sem falta. Obrigado. Tchau, tchau.